Oi, professor. A gente está aqui para apresentar a última etapa do vídeo, na qual hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as tabelas dinâmicas, gráficos, slims, como que foi feito, né, as tabelas e como que elas estão relacionadas. Primeiramente, a gente fez três tabelas dinâmicas, na qual elas estão organizadas a partir das informações da nossa base de dados. Um alimento, anos, país, valores relacionados aos microplásticos, enfim. Em seguida, a gente inseriu ali a tabela dinâmica, né? Depois que a gente selecionou os dados que a gente ia utilizar, a gente inseriu a tabela dinâmica, de forma em que essa tabela dinâmica ela conseguisse resumir esses dados automaticamente ali, né? E aí, nas linhas da tabela dinâmica, a gente colocou os anos. Nos filtros, a gente adicionou os países e na área de valores a gente utilizou a contagem de amostras de cada alimento, como queijo, iogurte, leite. E assim, a tabela dinâmica ela organizar os dados ali, né? E facilitar a análise. Depois que as tabelas dinâmicas elas foram construídas, a gente utilizou cada uma delas para criar o nosso gráfico de pivô, né? Dessa forma, os gráficos eles representam visualmente as informações da tabela, mostrando a distribuição das amostras ao longo dos anos. Por exemplo, no gráfico do queijo, que é o primeiro gráfico, é possível observar ali a contagem dos registros em cada período analisado. E assim também nos outros gráficos, por exemplo, o gráfico do iogurte e o gráfico do leite. E como que os slices foram criados? E como que eles estão conectados, né? Os slices, ou segmentação de dados, que também pode ser chamado, eles foram conectados às tabelas e os gráficos dinâmicos. Cada slice, para cada tabela e cada gráfico, foi criado um slice, ou seja, a gente tem três tabelas, a gente tem três gráficos e a gente tem três slices. E cada slice ele funciona como um filtro interativo. Quando selecionamos uma categoria, como um país, ou uma classificação de microplástico, por exemplo, muito alto, muito baixo, médio, alto, muito alto, né? Todas as tabelas e os gráficos estão ligados aos slices e são automaticamente atualizados, exibindo as informações correspondentes aos filtros que a gente selecionou. Isso torna uma análise, né, mais rápida e dinâmica, sem necessidade da gente estar alterando os dados manualmente. Então, como a Samiri já havia falado, agora eu vou explicar como foi criado o dashboard e o que ele permite analisar. Para construir o dashboard, utilizamos a nossa base de dados, que contém informações com a presença de microplásticos em diferentes alimentos, países e ao longo dos anos. Esses dados foram organizados no WPS e resumidos por meio de tabela dinâmica e também é, deram origem aos gráficos, esses que estão aqui no centro. E aqui no lado esquerdo estão as segmentações que funcionam como filtros e ela permite também a gente fazer a classificação dos níveis de microplásticos como alto, baixo, médio, alto, muito baixo. E aqui também, aqui abaixo está também a do iogurte, né? Essa foi do queijo e a do iogurte. O mesmo processo, alto, baixo, médio, alto, baixo. E aqui o total de leite também. E aqui ao meio, na parte central, e aqui na parte central está. Então, concluímos que a utilização do dashboard foi fundamental para facilitar e visualizar a interpretação dos dados sobre a presença de microplásticos em alimentos por meio de tabelas, gráficos, filtros, e também foi possível realizar a análise de forma mais rápida e eficiente
identificando padrões e comparando informações presentes na base de dados. E, além disso, o desenvolvimento desse trabalho contribuiu para ampliar a compreensão sobre a importância da análise de dados e do uso da ferramenta como o WPS, que é essa que a gente está utilizando e utilizou para fazer a nossa base de dados. Então, ele transforma grandes volumes de informações em resultados claros e de fáceis interpretações. Dessa forma, o dashboard mostrou-se uma ferramenta eficiente para apoiar a análise de dados e também a apresentação dos resultados obtidos na pesquisa. Então, com isso, a gente agradece pela atenção e esperamos que esse trabalho tenha demonstrado a importância da organização e visualização dos dados para facilitar a compreensão das informações e auxiliar na tomada de decisões. Obrigada. Aqui na parte central estão os gráficos referentes ao queijo, iogurte e ao leite. E eles mostram a distribuição dos registros da base ao longo dos anos, permitindo visualizar e comparar também o comportamento dos dados a cada alimento em períodos diferentes. E assim, o dashboard facilita na análise de dados, porque reúne todas as informações em um único painel e com ele conseguimos comparar os alimentos analisados e também observar a distribuição dos registros ao longo dos anos e utilizar filtros para informações específicas de forma mais rápida e organizada.